Muro de arrimo desaba no bairro Guarani, em Mauá. Os brasileiros terão novidade na conta de luz. Consumo total de combustíveis cai 1,9%. São Bernardo decide vaga na Superliga Masculina de Vôlei. Câmara de São Bernardo derruba o veto do prefeito Luiz Marinho que falava da ideologia de gênero. Quarta-feira, 2 de março de 2016. Está no ar o J mais ABC. Muito boa noite. Muro de arrimo desaba no bairro Guarani, em Mauá, e oferece risco aos moradores. Nossa repórter Ana Flávia Quitério esteve no local e mostra mais detalhes. Dia 19 de fevereiro de 2016, data que com certeza vai se tornar inesquecível na vida do seu Silvino, morador da rua Luiz Binotti, na Vila Guarani, em Mauá. Foi exatamente neste dia que parte deste muro de arrimo desabou diante à Avenida Barão de Mauá, levando boa parte do quintal da residência do aposentado. A Defesa Civil esteve no local e interditou um dos imóveis, onde morava um dos filhos do seu Silvino com os netos, que, assustados, estão na residência do aposentado. Seu Silvino diz ter tido muita sorte, já que o acidente ocorreu minutos depois que ele chegou em casa com um dos seus netos. Sem saber o que fazer e com previsão de mais chuvas nos próximos dias, o aposentado espera, temeroso, por uma resposta do poder público. E depois, quando foi no domingo, deu outra chuva, acabou de cair o resto ali, né? Então, fiquei aqui interditada, uma das casas foi interditada, então a gente fica preocupado. A gente gostaria que alguém tomasse alguma providência, né? Porque senão a gente fica preocupação, a noite a gente nem dorme direito aqui. Quando tem uns dormindo, uns ficam acordados, porque... Outra preocupação do aposentado é sobre o risco de assaltos, uma vez que a igreja desativada, ao lado de sua residência, também teve parte da estrutura danificada pelo deslizamento, foi saqueada várias vezes após a interdição do local. E você também pode enviar a sua denúncia através do nosso e-mail, pauta@tvmaisabc.com.br ou através da nossa página no Facebook. Ana Flávia Quitério para o J mais ABC. De acordo com a Prefeitura de Mauá, a Secretaria de Obras da cidade está elaborando projetos e orçamento de construção de um muro de arrimo no local, com 8 metros de altura e 25 metros de extensão. O material resultante do deslizamento não pode ser retirado, caso contrário, pode haver mais escorregamento de terra, já que o terreno está extremamente instável. Para a elaboração desse projeto, é necessária a sondagem do solo, visando dar subsídios técnicos para o projeto de contenção, como o tipo de solo e o grau de risco para a realização das obras. Vamos à previsão do tempo? A quarta-feira foi de tempo nublado na região, com baixas temperaturas e garoa em boa parte do dia. Para amanhã, é esperado tempo nublado durante o dia, com garoa e poucas aberturas de sol. Agora veja como fica a temperatura na quinta-feira. Em Diadema, a mínima prevista é de 18 graus e máxima de 26. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 23 de mínima e 28 graus de máxima. Na capital de São Paulo, mínima de 18 e máxima de 26. E em Americana, a previsão é de 22 graus de mínima e 28 graus de máxima. A alta do dólar trouxe o índice de preços ao produtor, o IPP, de volta ao terreno positivo em janeiro. Veja mais no Broadcast TV do Estadão. O IPP tem vários produtos que são produtos de exportação. Então, essas mexidas do câmbio costumam ter um efeito bastante direto sobre algumas atividades do setor. Atividades como
outros transportes, onde tem um avião, papel e celulose, onde tem celulose, fumo, couro, eles tem muitos produtos para exportação, são influenciados muito diretamente por essas, no caso de janeiro, uma desvalorização, uma depreciação do real. E tem outros setores, como por exemplo, alimentos, que também tem produtos para exportação, embora ali também as coisas do mercado tenham um impacto também bastante direto sobre o que acontece ali. Por exemplo, o exemplo mais claro que eu trouxe agora foi o aumento de açúcar que a gente viu, que está ligado muito ao fato de a cana-de-açúcar estar se produzindo mais álcool do que açúcar, então o preço do açúcar acaba aumentando, além de também, no caso do açúcar, ter uma oferta mundial que não está no nível muito alto. Então isso também é uma forma de aumentar o preço do setor. Agora, também tem casos que o câmbio impacta via custo, né? Então, por exemplo, um caso que é relativamente claro e que aparece aí é de adubos. O Brasil não é um grande produtor de adubos, então a gente importa muito adubo. E o preço do que a gente importa aqui, do que a gente produz aqui, acaba acompanhando esse preço do importado. Então, como a gente está importando mais caro em real, também acaba tendo um aumento do adubo também internamente. Então o câmbio tem esses efeitos. Por um lado, os preços que a gente vende ficam maior, mas também quando a gente compra ou matéria-prima ou temos produtos, no caso do adubo, que são similares, os preços também tendem a aumentar via importação. A Prefeitura de Diadema convocou 86 médicos aprovados no 38º concurso público homologado em dezembro de 2015 para se apresentarem e escolherem o local de trabalho nos dias de hoje, amanhã e na quinta-feira. Os profissionais atuarão em unidades básicas de saúde, hospital municipal, pronto-socorro, quarteirão da saúde e demais equipamentos da rede municipal. A previsão para início do trabalho é para a segunda quinzena deste mês. Além da contratação de médicos, a Prefeitura está investindo na reforma de 15 UBSs. Direto da Câmara Municipal de São Bernardo, fala agora o repórter Guga Mendonça em nosso Link Mais. É você daí, Guga. Muito boa noite, Dácio. Muito boa noite ao assinante ligado no J Mais ABC. Falamos aqui ao vivo da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Hoje foi dia de sessão e uma sessão bastante conturbada, onde os vereadores derrubaram, na verdade, o veto do prefeito Luiz Marinho em relação ao Plano Municipal de Educação, que se tratava da ideologia de gênero. Foram convidados alguns vereadores aqui para a gente debater esse tema. Eu estou aqui com o vereador Rafael Demarque, do PPS. Muito boa noite, Rafael, e vamos falar um pouquinho do que aconteceu nessa sessão, que sem dúvida nenhuma foi quente, né? Foi sim, Guga, foi uma sessão importante, né? Ela culminou de 6 meses de batalha que a Câmara vem falando sobre ideologia de gênero desde o meio de 2015, que a gente vem debatendo o tema, vem sendo discutido isso no Brasil, né? Nós tivemos uma sessão no dia 9 de dezembro, que foi uma das sessões que mais nós tivemos um apelo popular desde que a gente sabe aqui na Câmara, né? Nós tivemos praticamente 2.500 a 3.000 pessoas que circularam aqui para colocar um posicionamento contra a ideologia de gênero, onde nós aprovamos em 9 de dezembro de 2015 o Plano Municipal de Educação da cidade, proibindo ideologia de gênero. E hoje foi discutido o veto a essa emenda que nós adicionamos ao projeto em dezembro do ano passado. Agora dá o panorama para o telespectador da TV+, Rafael. Como foi a sessão? Foi conturbada? Teve bastante discussão? Como é que foi o placar final? Quantos vereadores se posicionaram a favor de derrubar o veto? Quantos foram contra? Como é que dá um panorama para o telespectador da TV+? Na verdade, o tema já vinha sendo discutido e bem mastigado já, praticamente desde dezembro. Em dezembro, quando nós aprovamos o plano municipal, praticamente a grande massa foi contra a ideologia de gênero e foi a favor da emenda que nós colocamos, né? O que aconteceu? Nós colocamos uma emenda no plano municipal que era proibindo toda ideologia de gênero, educação sexual
e diversidade de gênero e impressão desses materiais para circular nas escolas de São Bernardo do Campo. Nós tivemos um veto do Executivo justamente nessa emenda. A emenda de Dia dos Pais foi aprovada, a emenda de Dia das Mães foi aprovada para voltar isso na nossa cidade, mas justamente esse tema, que era o mais importante, houve um veto no final de dezembro pelo Executivo Municipal e voltou hoje, né, como pauta obrigatória para nós dizermos se nós aceitávamos o veto ou nós derrubaríamos o veto. Foi uma sessão conturbada, né, nós tivemos a maior parte do grupo, né, 18 vereadores praticamente votaram a favor da emenda, derrubaram o veto do prefeito Luiz Marinho e nós conseguimos manter a emenda que proíbe ideologia de gênero, diversidade sexual, educação sexual nas escolas em São Bernardo e a impressão de livros. A sessão foi conturbada. Nós tivemos pessoas que eram favoráveis, né, à manutenção do veto, né, ou seja, a retirada da emenda, mas a grande maioria, né, 18 votos, votaram a favor da manutenção da emenda no Plano Municipal de Educação. Tá certo, gerou, alguns vereadores saíram do plenário, outros não estavam, e aí durante, né, logo após o grupo que você é um dos líderes, o G9, como era conhecido, vocês deram uma entrevista coletiva e falaram que a partir de agora é G8, né, o vereador Gilberto França deixa esse bloco, correto? Correto, nós tínhamos combinado que esse tema na verdade é um tema absurdo, né? Ele tinha que ser vetado e a emenda do prefeito tinha que ser derrubada, né? Não tem conversa. E nós tivemos um dos vereadores que acabou se posicionando, ficou meio desconfortável para votar, né, para acatar, né, a nossa decisão, então gostaria de votar a favor do Executivo, e nós éramos contrário ao Executivo, contrário ao prefeito nesse caso, porque nós queríamos derrubar o veto, então como ele ficou desconfortável, ele acabou saindo da sessão e optou por não votar. Né, e uma decisão conjunta, como nós somos um grupo G9, que é um grupo independente, né, mas que não está aqui para fazer politicagem, o que for bacana, nós votaremos a favor. Então era um grupo de 9 vereadores que nós nos posicionamos, vamos votar e derrubar o veto do prefeito e proibir ideologia de gênero na cidade. Nós tivemos um vereador que se ausentou da votação. E aí por uma decisão de grupo, né, ou você está no grupo ou você não está, nós optamos por fazer um grupo mais coeso com os 8 vereadores que votaram a favor da ideologia de gênero e contra o veto do prefeito Luiz Marinho. Agora, Rafael, com o governo ele já protocolou na casa um projeto semelhante que proíbe a ideologia de gênero em todo o município, não só nas escolas municipais, como as estaduais e particulares. Qual que é a posição do G8 conforme esse projeto? Não, com certeza nós vamos aprovar. Tudo que vier de encontro, né, a uma sociedade que eu digo mais conservadora, a valores morais que nós acreditamos que são os corretos, tudo que vier combater a ideologia de gênero em São Bernardo do Campo e combater a ideologia de gênero no nosso país, nós vamos ser a favor. O prefeito ele fez um novo projeto que é muito bom também, porque lá especifica o quê? É proibido banheiro de gênero na escola. Então toda escola é obrigatória ter banheiro de menino e menina. Então nós vamos aprovar o projeto sim. Esse projeto vai vir, acho que à tona na próxima quarta-feira, e ele vindo não tem problema nenhum em aprovar. O que nós não podíamos era abrir mão de uma emenda, que não era emenda de um vereador. Foi a emenda de um grupo de vereadores e uma construção da sociedade. Ela foi construída junto com a sociedade. Então era uma emenda que a cidade fez. Nós não podíamos abrir mão nunca dessa emenda. E foi isso que aconteceu. Mas agora todo o projeto que vier, tanto de vereadores como do Executivo, a favor da família e principalmente desse tema das crianças, de proteção à criança, nós vamos aprovar. Então todo projeto que proibir ideologia de gênero ou fechar mais alguma brecha terá a nossa aprovação. Tá certo. Rafael, eu convidei alguns outros vereadores, o presidente da Câmara, José Luiz Ferrarese, não pôde estar presente por problemas pessoais, e o líder do governo, o vereador José Ferreira, alegou não participar por motivos de agenda. Está comigo aqui também o vereador do PPS, Julinho Fusari. O vereador Rafael Demarque explicou como foi a sessão, né? Eu quero saber a posição da bancada do PPS com essa vitória que vocês tiveram derrubando o veto do prefeito Luiz Marinho na questão da ideologia de gênero. Essa vitória não é uma vitória só do PPS, não é uma vitória só da oposição, não é uma vitória dos vereadores dessa Casa de Leis. Essa vitória é uma vitória da população de São Bernardo do Campo, é uma vitória também das nossas lideranças religiosas. Quero aproveitar aqui, saudar e agradecer o nosso bispo da Igreja Católica, Dom Pedro Carlos Cipollini, assim como também outros padres que fizeram enfrentamento a essa questão. Sei também de muitos aí pastores evangélicos que também fizeram o enfrentamento a essa questão. O mais importante é que a vontade da população foi feita, né? Nós não queremos discutir no plano municipal a questão da educação das nossas crianças. Isso cabe à família e é garantido pela Constituição. O que cabe ao Estado é
ensinar, e é isso que nós temos que discutir. Uma matemática avançada que venha da Coreia, que venha da China, que venha de países onde tem uma matemática avançada, uma outra língua que pode ser acrescentada no aprendizado das nossas crianças. Agora, educação é única e exclusiva da família, seja na questão da sexualidade das nossas crianças e também na questão da educação religiosa. Agora, vereador Julinho, perguntei para o Rafael, o executivo protocolou o projeto que proíbe a ideologia de gênero nas escolas estaduais, municipais e particulares. A bancada do PPS vai votar a favor desse projeto? Olha, a informação que eu tenho, e de repente vou aqui trazer de primeira mão para vocês, é que o prefeito já retirou este projeto. A informação que eu tenho é que ele retirou o projeto. E pelo conhecimento que eu tenho desse projeto também, parece que não contemplava as escolas estaduais, porque quando o prefeito disse no primeiro momento que ele iria contemplar as escolas do estado com a proibição da ideologia de gênero, eu disse que era uma inverdade, porque se ele o fizesse seria inconstitucional. Então, este projeto parece-me que já foi retirado pelo prefeito. Tá certo. Olha, eu quero agradecer a presença do vereador Rafael Demarque, do PSD de São Bernardo, também do vereador Julinho Fusari, do PPS. Guga Mendonça para o J+ ABC. Veja no próximo bloco, a conta de luz terá mudanças no preço. Consumo total de combustíveis cai 1,9%. Já. Quem vive preocupado com as contas pode ficar um pouquinho mais tranquilo. A conta de luz do brasileiro, pelo menos, vai ficar mais em conta. A partir de agora, a bandeira que era vermelha passa a ser amarela. Com isso, o acréscimo no consumo a cada 100 kWh passa de R$ 3,00 para R$ 1,50, redução de 50%. Desde janeiro de 2015, as contas de luz mostram ao consumidor quando o fornecimento é mais caro. É a primeira vez que a bandeira deixa de ser vermelha. A sinalização segue 3 cores. A vermelha, quando o acréscimo é de R$ 3,00 a cada 100 kWh na primeira faixa e de R$ 4,50 na segunda. Já a amarela soma R$ 1,50 e a verde sinaliza que nenhuma cobrança extra foi realizada. A partir do dia 1º de abril, as contas de energia dos brasileiros vão ter a bandeira verde. Com isso, os consumidores vão poder reduzir em média de 6% a 6,5% o valor da conta de luz. A alta do período chuvoso melhorou o volume dos reservatórios nas hidrelétricas. Com o aumento da energia disponível e a redução de demanda, foi possível mudar as bandeiras tarifárias nos últimos meses. A inadimplência de alunos do ensino superior cresceu 16,5% comparada a 2015. No primeiro semestre, o crescimento foi de 22,4%. Já de julho a dezembro, a alta foi de 10,6% comparado com o mesmo período do ano de 2014. Esse aumento da inadimplência com instituições de ensino superior teve como causa o cenário econômico bastante adverso à quitação das dívidas do consumidor, com altas de taxas de juros e de desemprego, que foram bem mais altas em 2015. Além disso, houve também uma queda de 25% nas matrículas do primeiro semestre de 2016. O levantamento de vendas de combustíveis da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis indicou uma queda de 1,9% no consumo total de combustíveis em 2015. A venda de gasolina no país caiu 9,2%, enquanto a de etanol subiu 37,5%. A queda foi puxada pelo fraco desempenho da economia em 2015. O perfil do consumo neste ano vai depender do resultado da safra de açúcar, que interfere sobre a produção de etanol e seus preços. A produção de gasolina caiu no último ano no país. Como reação, a Petrobras deixou de produzir o equivalente a 3 bilhões de litros. Com a produção menor, a estatal perdeu participação no mercado doméstico.
Além disso, a venda do diesel caiu 4,7% devido à queda na atividade econômica. Como a maior parte da produção é destinada a caminhões, o consumo de combustível reflete diretamente na retração do produto interno bruto. Já o etanol teve esse aumento porque surgiu como opção para o consumidor pela substituição dos combustíveis diante da alta de preços da gasolina. Até dia 17 de março acontece a campanha de vacinação contra a raiva animal em Santo André. Existem 49 postos espalhados pela cidade entre fixos de imóveis, além do permanente no canil da rua Igarapava 239 no bairro Valparaíso. O horário de atendimento será das 9 horas da manhã às 3h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. A expectativa é que mais de 37 mil animais sejam vacinados. Para receber a dose gratuitamente, os cães e gatos devem ter, no mínimo, 3 meses de vida. É obrigatório levar a carteira de vacinação. No próximo bloco, veja as notícias do esporte. Continue conosco, J+ABC volta em instantes. E vamos agora ao nosso Giro Esportivo. E quem traz mais informações do esporte nacional e regional é ele, Marcos Bonechini. Boa noite, Marcos. Boa noite, Dárcio. Boa noite a você que está ligado aí no J+ dessa noite. Bom, hoje é noite de Libertadores e o Timão entra em campo daqui a pouquinho, às 9h45 da noite, para enfrentar o Independiente Santa Fé da Argentina. O técnico Tite aposta na marcação sob pressão para anular o adversário e assim fortalecer o seu meio-campo. O treinador ainda aposta em Bruno Henrique, que aparecerá mais adiantado na partida dessa noite. Já o Santa Fé tenta quebrar o tabu de nunca ter vencido no Brasil. Vou lembrar do The Strongest com São Paulo, né? Já o Palmeiras se prepara para amanhã encarar o Rosário Central e com uma boa notícia. Na manhã de hoje, o meia Gabriel Jesus teve seu contrato reformulado e ganhou aí um bom aumento salarial. Mais de 32 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de amanhã, sinal que teremos o Allianz Parque lotado para esse importante confronto do Verdão. E o Santos? O Santos reforça interesse em contratar Michel Bastos, que hoje é atleta do São Paulo. Para isso, vai querer usar parte do dinheiro arrecadado com a venda do atacante Giovânio. E a boa notícia é que finalmente o visto do atacante argentino Rolón saiu e agora ele está livre para assinar o seu contrato com o Peixe. E o tricolor do Morumbi ontem à noite venceu o Mojimirim pelo placar de 2-0 com gols de Rogério e Paulo Henrique Ganso, uma partida isolada do Paulistão. Mas nem isso tem empolgado o torcedor são paulino. O número de presentes no Pacaembu foi pífio, 3.300 torcedores, causando um prejuízo de mais de R$121 mil aos cofres do clube. Esse foi o pior público do São Paulo desde o ano de 2005. Vai mal as coisas lá pro lado do Morumbi, hein? E vamos falar do Água Santa. O Netuno solicitou à Federação Paulista de Futebol a mudança do jogo do dia 27 de março contra o Palmeiras para o estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente, o Prudentão, alegando que a partida terá um número grande de torcedores presentes e assim a capacidade aí do Distrital de Inhamar será pequena para tamanho interesse do público. Já o Azulão, o São Caetano, encarou o Juventus nessa tarde na Rua Javari, em São Paulo. E o placar não saiu do 0-0, mas o Azulão continua aí na zona de classificação para a próxima fase da Série A2. Já o basquete, Santo André, a Paba perdeu ontem para o time do Maranhão, por 65-63, e o jogo foi bem disputado e decidido nos detalhes. Lembrando que hoje acontece a segunda partida entre as equipes, às 8 da noite, no ginásio Pedro Della Antônia. E por hoje é só. Vamos falar ainda mais tarde aí sobre no Esporte Mais, no programa Esporte Mais, sobre tudo que vai rolar do esporte da região, inclusive, daqui a pouco, decisão no vôlei em São Bernardo.
E por hoje é só, Dácio. Perfeito, Marcos. Só para complementar, hoje, então, deixar bem claro, tem decisão no vôlei em São Bernardo. O São Bernardo Vôlei venceu na noite desta terça-feira e levou a decisão do quarto semifinalista da Superliga B masculina de vôlei para o terceiro jogo. A equipe paulista jogou em casa no ginásio Adib Moisés Dib, em São Bernardo do Campo, e venceu o Sada Cruzeiro Univem por 3-1, com parciais de 25-19, 23-25, 25-17 e 25-17. O terceiro começou agora há pouco, às 7 da noite, no ginásio poliesportivo em São Bernardo do Campo. Vamos a mais um giro do Broadcast TV do Estadão. As companhias aéreas poderão contar com uma participação ainda maior que 49% do capital estrangeiro no futuro. Mais cedo, o governo adotou uma medida provisória que eleva o limite para a presença de capital estrangeiro de 20% para 49%. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Guilherme Ramalho, afirmou que se os resultados forem positivos, o governo poderá propor uma nova ampliação. Gol, TAM e Azul declararam apoio à decisão do governo. O poder de barganha dos trabalhadores brasileiros na hora de concorrer a vagas de emprego ou negociar seus salários caiu 30,7% em 2015, voltando a níveis do terceiro trimestre de 2011. Esta foi a magnitude de queda na relação de vagas por candidato medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, com base nos dados da empresa de recrutamento online Cato. O índice de preço ao consumidor que mede a inflação da cidade de São Paulo teve alta de 0,89% em fevereiro. O resultado mostrou desaceleração tanto em relação à leitura de janeiro, de 1,37%, quanto comparado à terceira quadricemana do mês passado, de 1%. A estimativa da FIP é que a inflação continue perdendo força. A expectativa é terminar março em alta de 0,67%. Caso a projeção seja confirmada, o IPCA acumulado em 12 meses até março se enfraquecerá para 8,34% ante 10,43%. Veja agora como fechou a Ibovespa no pregão desta quarta-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. E o euro fechou com baixa de 1,1%, vendido a R$ 4,23. Representantes do Comitê Olímpico da Eslovênia, um dos países que participará da Rio 2016, de 5 a 21 de agosto, circularam pelo Complexo Esportivo Pedro de Antônia, equipamento da Prefeitura de Santo André, ontem. A equipe técnica visitou as duas piscinas cobertas, olímpica e semiolímpica, para possível local de treinamento dos cerca de 10 atletas da equipe de natação entre 27 de julho e 2 de agosto. A resposta oficial será dada nos próximos dias à Secretaria de Esporte e Lazer. O complexo esportivo integra a lista dos locais de treinamento inscritos no COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, para receber uma das delegações participantes da Olimpíada. Santo André também será uma das 329 cidades do país a receber a tocha olímpica. E o J Mais ABC desta quarta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, assista aos boletins 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, às 7 da noite. Até lá, um bom jogo, hein? E bom descanso.